Olá, eu sou Marli Silva do canal Poexistindo Espiritualizando e hoje nós iremos dar continuidade ao livro Espumas Flutuantes do nosso nobre Castro Alves, esse grande poeta que acrescentou muito na poesia brasileira e trouxe até hoje, para os dias de hoje, essa poesia deles e é muito atual, porque ela caberia como uma luva nos dias de hoje. Nós estamos vivendo as situações que ele, das suas narrativas, né? Daquilo que ele era contra, daquilo que ele lutava para vencer, para tirar o Brasil daquela situação. Ele e um grupo de outros poetas, de outras pessoas, músicos, intelectuais da época, eles se uniam para acabar com aquele sistema que é o mesmo que atua hoje, é o mesmo que oprime o pobre, faz com que o Brasil fique mais, uma camada do Brasil fique mais pobre e outra muito mais rica, uma minoria, aí sim há a minoria. Porque a maioria, essa história de dizer que a maioria dos necessitados, dos pobres, dos periféricos, não. No Brasil é a maioria que é pobre, que é periférico, que é aquele artista que, não como Castro Alves, que era de família abastada, mas existem muitos artistas, grandes nomes, grandes pessoas que não têm condições de publicar o seu livro, de montar sua peça de teatro, de levar conhecimento à população. Então, são pessoas que mas continuam na resistência. Nós temos que resistir e continuar na luta. E foi isso que Castro Alves nos ensinou. Não pensem que foi fácil para ele, uma pessoa abastada, uma pessoa que tinha condições e via outras que não tinham. E eu acho que era uma situação muito depressiva passar. Ele era baiano, viveu na Bahia, lá tinha o Pelourinho, lá tinha o lugar onde os negros ficavam sendo castigados. Quer dizer, era uma carnificina, era algo assim deprimente. Eu acho ele corajoso, eu acho ele de uma fé muito grande, porque ele tinha uma religiosidade profunda. Talvez ele não fosse aquela pessoa de frequentar totalmente, diretamente uma religião, mas nós sabemos, eu pelo menos sei, por pesquisar muito, que Castro Alves era kardecista, ele era espírita, ele era uma pessoa praticante em algum sentido. Não vou de, talvez não fosse de frequentar um templo espírita, mas as ideias dele e ele professava isso, né? Ele fazia aquilo que o espiritismo fala muito sobre a caridade. Ele chegou, eu sempre falo isso aqui nesses vídeos, chegou a comprar escravos apenas para alforriar. Ele não seguia na linha das pessoas abastadas da época, de família que tinha posses. Ele aproveitava aquilo que ele tinha, aquela posse que ele tinha, para comprar alguns escravos e alforriar. E ainda escrever contra essas injustiças. Ele também tinha uma coisa que eu acho muito salutar, muito interessante. Ele indagava muito esse Deus que a religião, algumas religiões pregam, de um Deus tremendo, de um Deus vingativo, de um Deus. E ele pergunta certas coisas para Deus em um dos seus poemas, que eu espero trazer aqui. Eu não sei se está nesse livro ou se está no livro Os Escravos. Eu ainda preciso realmente ler mais. Quando a gente chegar no final, nós vamos ver se ele está aqui. Se tiver aqui, eu vou dizer, era esse poema ao qual eu me referia. Então, se nós trouxermos Castro Alves para os dias de hoje, nós estaremos trazendo um tema atual, trazendo poemas atualíssimos, porque a minoria é rica no Brasil, a maioria de pobres oprimidos, pessoas que têm os seus direitos calados, e não reconhecidos pela grande, pelo o sistema que comanda tudo, né?
quer dizer, pela elite burra, pela elite atrasada, pela elite que não consegue entender que enquanto nós não tivermos todos no mesmo patamar, ninguém será feliz, porque eles nos querem escravos, querem uma parte do Brasil escravizada, mas precisa entender que se essa é por isso que não permitem que o pobre, que o necessitado tenha conhecimento, evolua, tanto financeiramente quanto intelectualmente. Porque se isso acontecer, quem é que vai fazer aquilo que eles não querem fazer? Quem é que vai ficar servindo essas pessoas? Quem serão seus servidores? Em quem eles irão mandar, pisar, fazer de tapete? Então precisam dessa maioria. Então essa história de dizer a minoria é que sofre no Brasil e no mundo, não. É a maioria. A minoria é que escraviza, é que pisa, é que espezinha, é que tira o direito, é que põe a religião para amedrontar as pessoas. A religião seria para religar o homem a Deus. Mas no caso de alguns países, sobretudo na América Latina, a religião tem sido para quê? Para escravizar a pessoa, para deixar a pessoa cativo, para só você que não tem o direito de ser feliz, mas fulano tem o seu carrão, é normal, e ele pode ter a religião, mas você não, você tem que ceder, você tem que ser pobre, você tem que ser humilde, porque Deus é humilde. Quer dizer, é uma história totalmente ilusória e cruel para com as pessoas que ainda dão crédito a isso. Nós não estamos mais numa época de acreditar nessas imbecilidades, porque isso é totalmente imbecil. O mundo só vai ser bom para uns quando for para todos, quando todos formos felizes. Eu acredito que em outras colônias, em outros planos, já existe essa igualdade. E nessa 3D que nós vivemos ainda não. E Castro Alves sabia disso, mas ele não se calava. Ele fazia questão de dar o seu grito, de dizer, olha, isso está errado. Olha, você não pode ser escravizado assim. Esse Deus que está lhe escravizando, onde é que ele está? Perguntava onde ele estava, que não estava enxergando aquilo. Ele não estava perguntando para o Deus o um que nos criou, que nos fez, que nos deu inteligência, que nos fez estar aqui. Ele estava perguntando para o Deus que as religiões propagam para o pobre. Porque existe na minha cabeça, existe dois deuses nas religiões no mundo inteiro. Um Deus para os pobres e um Deus para o rico. O Deus para o rico é aquele Deus que você pode ter o seu carrão, a sua casa, ser milionário, viajar para o mundo inteiro, ter férias, levar seus filhos, seus familiares. E o outro Deus é aquele que você tem que se conformar, tem que chorar em silêncio, botar o joelho em terra, você precisa servir, você precisa fazer a caridade. Olha, você que já não tem, precisa fazer a caridade, precisa se doar mais. Ué, como assim? Eu não tenho, eu preciso fazer a caridade, eu preciso doar mais, e quem tem está fazendo outras coisas, está viajando, está lendo, seus filhos vivem nas melhores escolas, estudam nas melhores escolas. Os filhos do pobre, às vezes não tem tempo de estudar, porque precisa trabalhar para ajudar aquela família a ter uma renda maior. Enfim, como que pode ser essa situação? Então, Castro Alves, ele dava o seu grito em relação ao Brasil para que despertasse. Em primeiro lugar, ele tinha urgência para que despertasse contra aquela escravidão que era visível, que estava ali, bem na cara das pessoas. Você passava, você via negros castigados, negros trabalhando embaixo de chicote. E também não se fala muito, mas existiam pessoas que não eram negras, mas viviam de uma maneira muito terrível. A vida da mulher era muito complicada, era muito difícil. Então, assim,
Trazendo Castro Alves para os dias de hoje, caberia como uma luva. Nós não estaríamos falando de um ET, nós estaríamos falando de uma pessoa muito atuante, de uma pessoa que realmente tinha um grande reconhecimento. É lógico que esse livro ele não fala apenas desses temas sociais. Ele tem a homenagem a outras pessoas, como eu já li aqui. Ele fala de sentimentos, de sentimentos dele, talvez por algum amor, por admirar alguma mulher. Mas, no fundo, a consciência de Castro Alves era essa, direitos iguais para todo mundo. Ele já não aguentava mais essa questão da escravatura, ele foi perseguido, mas ele era uma pessoa atuante. Então, hoje nós vamos ler 2 poemas, porque se segue depois dos outros que nós lemos. Um se chama A 2 de Julho, que foi recitado no Teatro São João. Eu não sei onde fica esse teatro, talvez fique na Bahia, talvez fique aqui em São Paulo. Eu não sei onde fica onde ficava esse teatro. Mas aqui tem esse pequeno trecho falando isso. Então ele diz: ao 2 de julho é a hora das epopeias das Ilíadas reais. Ruge o vento do passado pelos mares sepulcrais. É a hora em que a eternidade dialoga a imortalidade. Fala o herói com Jeová, e Deus nas celestes plagas colhe da glória nas vagas os mortos do Pirajá. Há destes dias augustos na tumba dos Briaréis, como que Deus baixa a terra, sem mesmo descer dos céus. É que essas horas rasteiras são gigantes cordilheiras do Senhor aos olhos nus. É que essas brancas ossadas são colunas arrojadas dos infinitos azuis. Sim, quando o tempo entre os dedos quebra em século uma nação, encontra nomes tão grandes que não lhe cabem na mão. Heróis como o cedro augusto, campeia rijo e vetusto, dos séculos ao perpassar. Vós sois os cedros da história, a cuja sombra da glória vai-se o Brasil abrigar. E nós que somos faíscas da luz desses arrebóis, nós que somos borboletas das crisálidas de avós, nós que entre as bagas dos cantos, por entre as gotas dos prantos, ainda os sabemos chorar, podemos dizer, das compras sacudir as frias rampas, vinde a pátria abençoar. Erguei-vos, santos fantasmas, vós que tendes que corar, porque eu sei que o filho torpe faz o morto soluçar. Gemem as sombras, os gracos dos cartões, dos Espartacos, vendo seus filhos tão vis. Dize-o tu, soberbo Mário, tu que ensopas o sudário, vendo Roma meretriz. Ai que lágrimas cadentes choram órbitas sem luz. Que ideia será Leônidas? Que ideia terá Leônidas, vendo Esparta nos pauais? Alta noite, quando pena, sobre Árcole, sobre Lena. Bonaparte, o rei dos reis, que dor d'alma lhe rebenta, ao ver águia sangrenta no sabre de Juarez. Porém aqui não há grito, nem pranto, nem ai, nem dor.
O presente não desmente, no seu ninho de condor. Mãos que outrora de criança a rir dentaram as lanças dos velhos de Pirajá, de homens hoje empunhando, nas batalhas afiando, no caminho, vão caminho de Humaitá. Basta, curvai-vos, ó povo, elho os vultos em par, só de joelhos podemos, nesta hora augusta, fitar Riachuelo e Cabrito, quem sobem para o infinito, como jungidos leões, puxando os carros dourados dos meteoros largados sobre a noite das nações. Então é aquilo que eu falei, né? Ele estava sempre perguntando, querendo respostas para aquilo que ele achava injusto, para aquilo que ele achava que não deveria acontecer. E o Brasil nessa época era um país assim complicado, era um país difícil, era um país de um povo muito sofrido. Como hoje nós estamos passando por essas situações. E Castro Alves, mas ele não deixava não se abater, ele seguia em frente. Então temos um outro chamado Os Três Amores. Minha alma é como a fonte sonhadora do louco bordo que Ferrara chora. Sou Taço, a primavera de teus risos, de minha vida as solidões inflora. Longe de ti eu bebo os teus perfumes, sigo na terra de teu passo os lumes. Tu és Eleonora. Meu coração desmaia pensativo, cismando em tua rosa predileta. Sou teu pálido amante vaporoso, sou teu Romeu, teu lânguido poeta. Sonho-te às vezes virgem seminua, roubo-te um casto beijo à luz da lua. Tu és Julieta. Na volúpia das noites andaluzas, o sangue ardente em minhas veias rola. Sou Dom Juan, donzelas amorosas, vós conheceis-me, os trenos na viola, sobre o leito do amor teu seio brilha. Eu morro se desfaço-te a mantilha, tu és Júlia, a espanhola. Recife, setembro de 1866. Então, nessa época ele ainda morava em Recife, ainda fazia direito na faculdade de direito lá no Recife mesmo, antes de mudar-se para São Paulo. E ele fez esses dois lindos, belos, bem construídos poemas que nós acabamos de ler aqui, que é muito gratificante a gente ler Castro Alves, né? É gratificante, é maravilhoso ler, saber que tinha alguém tão importante que se preocupava na época por esse país e queria que ele fosse um país melhor. E era o cantor dessa situação. Ele fazia seus versos, ele lia nas praças públicas, nos bordéis, ele lia nos teatros, ele montava peça de teatro. E para quem não sabe, Castro Alves pintava. Ele desenhava também muito bem. Ele fez um quadro chamado Maria Madalena. Não era um super quadro, mas era um desenho bem feito, assim, para quem não estudou pintura. Não é fácil pintar. A gente acha que eu vou ali, pego uma tela, pego um pincel e vou pintando aquilo. E não é bem assim. Então, Castro Alves, ele tinha muitos dons. Tanto é que ele tentou ser ator, mas não deu muito certo. Porque, na verdade, o primordial dele era ser poeta. Era ter esse sangue quente nas veias. Era falar de forma inflamada, sabe? Era convocar as pessoas, era dizer: lutem, lutem pelo melhor, lutem por esse país, porque vale a pena, é a sua terra, é onde você nasceu, é onde você vive. Então, peço que todo mundo dê aquele like,
se inscreva no canal se você gostou e vamos seguir em frente com nossos espumas flutuantes. Na próxima nós leremos mais. Um forte abraço a todos. Desejo que todos tenham muita paz, vibrações de muita luz para todo mundo. E não esqueça de refletir esses poemas assim de Castro Alves, porque são poemas muito bem construídos, muito bem feitos. São ótimos poemas. Então, valeu, até a próxima. Tchau.